Estamos começando nossa videoaula de hoje para a disciplina de barragens. O assunto de hoje, gente, será estudos geotécnicos. Então, ao longo da nossa aula de hoje, nós vamos abordar aí assuntos relacionados à investigação geotécnica, tipos de investigações, planos de sondagens, materiais, né, a serem explorados, enfim, todo o compilado, né, de informações em relação aos estudos geológicos geotécnicos para barragens. Então, gente, introduzindo o assunto, já que nós vamos falar muito sobre investigação geotécnica, aqui tem uma questão: por que fazer uma investigação geotécnica? Então, gente, nós temos aqui alguns objetivos. O objetivo principal, né, é obter um amplo conhecimento do problema para que está sendo estudado. Isso não só se refere a barragens, mas qualquer tipo de obra de engenharia, gente, é necessário você ter um certo nível de conhecimento para poder estudar, para poder projetar a obra e projetar obras mais confiáveis e menos onerosas. Porque o que acontece, gente? Uma obra, né, um projeto de uma obra, nada mais é do que uma abstração dessa obra. Então, o projetista ele precisa ter plenos conhecimentos do que está trabalhando, né? Que tipo de solo aquela região, quais são as características mecânicas daquele material. Então, a investigação geotécnica ela vai permitir, né, fornecer essas informações para o projetista. E caso não seja feita uma boa investigação geotécnica, o que acontece? O projetista vai ter indefinições. E em função dessas indefinições, é comum se fazer o seguinte na engenharia: é comum adotar medidas conservadoras, um conservadorismo. Então, se ele não conhece, por exemplo, quais são as propriedades daqueles materiais, ele vai estimar, né, as piores características para aquele tipo de solo. Então, em função disso, nós temos aí um projeto muitas vezes, né, superdimensionado. Então, por conta disso, gente, quanto mais informações o projetista tem sobre o local de estudo, o local da obra, enfim, menos dúvidas ele vai ter e, consequentemente, vai te fornecer um projeto, né, mais confiável e com custos mais baixos em relação a isso, né? Porque, enfim, quando você utiliza conservadorismo em um projeto, ele tende a encarecer, né? Aqui alguns objetivos específicos. Basicamente, nós temos aí a determinação das camadas de solo. Então, a investigação geotécnica vai permitir nós termos um amplo conhecimento das espessuras do solo, das camadas, enfim. Determinar a profundidade do nível d'água é outra informação importante, pertinente em muitas metodologias de projetos de engenharia, não só para barragens. Obter informações sobre o topo rochoso e obter informações, gente, quanto à rocha, né? A classificação dela, estado de alteração, enfim. Etapas de investigação. Então, pessoal, vocês vão ver nesse tópico que um projeto de uma barragem, ele pode apresentar alguns tipos de investigações, né? Dependendo do tipo, né, de etapa que está em desenvolvimento, seja numa etapa preliminar, seja durante o projeto executivo ou até mesmo durante a construção da barragem, né? Então, aqui nós temos a primeira etapa, fase de reconhecimento preliminar. O que se diz? Obter informações sobre natureza geológica através de mapas geológicos e topográficos, fotografias aéreas, imagens de satélites. Então, gente, essa fase de reconhecimento preliminar, ela antecede um projeto executivo. Então, se, por exemplo, uma região é necessário a construção de uma barragem, não se faz o projeto executivo direto para mandar para construir, né, para executá-la de imediato. Se faz um estudo preliminar, se faz um anteprojeto, um estudo de viabilidade econômica, né, de viabilidade técnica, para saber se é possível
né, a construção dessa barragem naquela determinada localidade. Muitas vezes, sim, é possível. Algumas situações pode ser que não seja possível. E aí, o abastecimento hídrico de um município, de um distrito, não precisa ser necessariamente através de uma pequena barragem, né? Pode ser por abastecimento por canais, por adutoras, por outros meios, né? Então, essa fase de reconhecimento preliminar, gente, como a gente ainda não sabe se vai ser ou não executado a barragem, nós utilizamos recursos muito baixos para fazer os primeiros estudos. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, da barragem Baraúnas, por exemplo, na Bahia. Essa barragem ela fica localizada aí no município de Ceabra, como vocês estão vendo aí, bem no meio do estado da Bahia, né? Então, gente, essa barragem aqui, como vocês podem observar, nós temos aqui o eixo barrável já definido. E aí, por uma imagem de satélite como essa, gente, é possível você avaliar, por exemplo, possíveis locais de jazidas, como por exemplo essa região bem aqui, né, onde vocês podem observar uma pequena mancha avermelhada. Então, gente, essa imagem, por exemplo, de satélite permite você avaliar, né, um possível local de jazida antes mesmo de visitar o local. E aqui uma foto, gente, exatamente desse local onde eu visitei essa região aí da Barra de Baraúnas em 2015. Vocês podem observar, gente, que o solo, ele é um solo aparentemente areno-argiloso, próprio para a construção de barragens. Então, apenas com uma imagem de satélite, como vocês podem ver, é possível a gente estimar, né, que materiais podemos encontrar naquela região. Outro exemplo que nós temos aqui, gente, é da barragem Santa Cruz dos Milagres. Essa barragem eu projetei ela em 2014 para 2015. Nós tínhamos apenas um anteprojeto que previa a construção de uma barragem de CCR, que é uma barragem de concreto. Porém, nós tínhamos um grande problema. Como essa barragem ela fica no estado do Piauí, a região geológica, gente, essa região do Piauí, ela é muito rica em rochas sedimentares. E para você construir uma barragem de concreto, é necessário aí rocha de origem ígnea, né? Para você ter a produção de brita, enfim. Então, uma região, por exemplo, que é rica em arenito, que é rocha de sedimentos de areia, se você colocar num britador um arenito, por mais que ele seja consolidado, ele vai se desmanchar e virar areia. Então, nesse projeto aqui, por exemplo, antes mesmo de nós visitarmos o local, nós sabíamos do grande problema que nós tínhamos, que era a falta de rochas. O anteprojeto, ele indicava uma jazida de arenito e que era impossível de a gente fazer uma barragem CCR com brita a partir de arenito. Então, o que nós fizemos? Antes mesmo de viajarmos para a região, nós olhamos aqui o mapa geológico do estado do Piauí e observamos aqui a região onde a barragem era para ser projetada, né? E observamos aqui uma pequena região chamada de Formação Sardinha. E o que dizia o mapa geológico? Dizia que essa região era uma região rica em materiais, né, do tipo basalto, que é uma rocha ígnea bem resistente. Ao visitar o local, identificamos essa jazida onde era mencionado no mapa geológico. Então, isso aqui são dois exemplos que nós trazemos aqui, gente, para mostrar como uma simples utilização de um mapa geológico ou de uma imagem satélite permite a gente identificar, né, características daquela região que facilitam, né, o estudo de viabilidade, se a barragem é ou não, né, possível ser construída. Fase do projeto executivo, gente. Então, durante essa fase, escolhe-se os métodos mais adequados para fazer a investigação, ou seja, um plano de investigação geotécnica. Em relação a esse plano, eu vou falar para vocês mais para frente, certo? Então, é nessa fase, nessa etapa que nós definimos
que ensaios serão realizados, que sondagens serão feitas, né? Enfim. Após o planejamento do plano de investigação, nessa fase é realizada as sondagens e ensaios necessários para conhecimento do problema, tá? E a terceira fase, gente, mesmo fazendo o projeto executivo, durante a fase de execução de obras é necessário, em algumas situações, fazer investigações também, certo? Tanto durante como após a construção. Então são feitas quando se deseja fazer uma verificação do comportamento do solo ou para imprevistos que ocorrerem. Por exemplo, nós temos aqui a barragem do Castanhão, gente. A barragem do Castanhão, ela foi alvo aí de um grande problema durante a fase construtiva, certo? A barragem, como vocês podem observar aqui, ela possui ombreiras de maciço de terra e a parte central em CCR, gente. Porém, essa seção dessa barragem, gente, ela nunca, né, inicialmente ela não era previsto ser construída com seções mistas, né, parte de terra, parte de CCR. O projeto original previa uma barragem toda de terra. Só que o que acontece? Esse esquema aqui mostra como é que é feito, né, a execução de uma barragem. Então, gente, nós sabemos, por exemplo, aqui no Ceará e no Nordeste do Brasil, que os rios, em uma determinado período do ano, eles sofrem, né, um período de seca, né? Então, o rio aqui no Nordeste ele não é um rio perene, ele não corre o ano todo. Ele é um rio intermitente. Períodos de inverno ele corre, períodos de estiagem o rio ele seca. Durante esse período, gente, é comum nós executarmos a barragem. E a barragem ela é executada, gente, primeiramente realizando escavações nas ombreiras e executando o aterro nas ombreiras, certo, gente? Então o rio, né, ele não é fechado pelo barramento desde o início da obra. Primeiramente se faz, né, a obra pelas ombreiras indo em direção ao centro do rio e depois disso, né, espera-se um período de estiagem que o rio ele pare de correr para se fechar completamente. Então a gente está falando de uma obra, gente, que pode, né, para grandes barragens normalmente, uma obra como essa leva 2, 3, 4 anos. Um Castanhão, por exemplo, não é menos que 3 anos para executá-lo, ok? Então, gente, durante o processo executivo, passaram-se alguns anos, executaram as ombreiras, por isso que vocês viram que as ombreiras são ombreiras de terra. Só que o que acontece? Quando chegou no período de fechar a barragem aqui na parte central, foi feita a escavação, e aí nunca chegava, né? Observou-se que a escavação necessária para chegar ao final do rio era de uma grande dimensão, gente. Então descobriu-se o que chamamos de palio canal, de 23 metros de profundidade. Então, gente, vocês podem se perguntar o que é um palio canal. Um palio canal, gente, ele diz o seguinte: o rio Jaguaribe ele corria, né, há milhares de anos atrás, né, há milhões de anos atrás, justamente nesse nível aqui, a 23 metros de profundidade. Com o passar dos anos, os sedimentos foram se acumulando, até o nível que nós temos hoje, atualmente. Então, gente, numa situação como essa, o que fazer? A gente não pode fazer uma barragem de terra num vale como esse, por quê? Porque cai naquela situação de um vale muito encaixado. Se a gente executa, por exemplo, uma barragem de terra nessa região aqui, vocês lembram aí, né, nos estudos topográficos, nos capítulos no que a gente já discutiu anteriormente, né, que existe aí, né, a grande possibilidade de haver grandes deformações nessa região central e as ombreiras não acompanhariam e provocaria aí a ruptura dessa barragem, né, na interface aqui das ombreiras com o maciço central. Aqui mostrando os detalhes da fase de execução da obra, né, o palio canal em si. Então, gente, o que se fez? Nós sabemos que não poderia ser um material deformável, não poderia ser solo compactado.
Então a projetista na época ela previu uma selagem aí desse paleocanal em CCR, em concreto compactado a rolo. Aqui um detalhe mostrando, né, do paleocanal completamente preenchido com CCR aí já no final da obra. E aí, gente, poderia se fazer, né, seguir novamente o projeto com maciço de terra, poderia. Só que por algumas questões políticas, questões técnicas, na época decidiu-se fazer todo o maciço, todo o pareamento principal, né, na seção máxima da barragem, toda em concreto compactado a rolo. E aí, mostrando o detalhe desse pareamento que foi executado, né, aí, da barragem do Castanhão. Investigação geotécnica. Neste tópico, gente, nós vamos abordar aqui alguns tipos de amostras e alguns tipos de procedimentos de sondagem, certo? Tipos de amostra, gente. Nós temos basicamente dois tipos: amostras deformadas, que podem ser obtidas sem maiores cuidados, com um trado, uma pá, uma picareta. Então, gente, esse tipo de amostra, como vocês podem observar, a estrutura do solo não é conservada, né? Ela é destruída. E aí, a partir de equipamentos como esse que a gente mencionou, o solo é retirado, analisado, né? Inclusive colocados aí em sacos plásticos para ser enviado ao laboratório para fazer alguns tipos de ensaios. Já as amostras indeformadas, a estrutura, gente, é preservada. Então, como vocês podem ver aí pela imagem, a extração de um bloco, né? Um bloco mantendo aí a estrutura original do solo aí, ou seja, ele natural, ou seja, ele no estado compactado. Aqui temos um detalhe mostrando de como é que é feita essa extração de um bloco indeformado em uma barragem. A barragem aí é uma barragem experimental em Quixadá. O sondador ele está ali, né, escavando duas valas laterais para a retirada do bloco. Com a utilização aí, né, de alguns equipamentos, ele vai fazendo a lapidação do bloco, né, no formato aí cúbico. Aqui outro detalhe para vocês. Após o bloco ser talhado, né, no formato cúbico, como vocês estão observando, o mesmo é envolvido com um pano. E em seguida, né, despejado aí parafina, né, para fazer a preservação da umidade no interior do bloco, né? Então o bloco é parafinado. Essa parafina vai isolar completamente o bloco. Em seguida, o bloco é transportado, né, para o laboratório para fazer os ensaios específicos. Tipo de sondagem: nós temos aí sondagens com abertura de poços, como a gente pode observar. Nós temos sondagens a trado, sondagem percussiva, né, o famoso SPT, que a gente vai já discutir, sondagem rotativa e a sondagem mista, que junta aí a sondagem percussiva com a rotativa no mesmo local do furo. A sondagem a pá e picareta, gente, que é a sondagem dos poços, né, que a gente viu primeiramente, ela tem algumas vantagens, né, de permitir examinar o solo ao longo das paredes. Outra vantagem, permitir a coleta de amostras deformadas e indeformadas, que é um detalhe da retirada de uma amostra deformada, que podem ser utilizadas para fazer ensaios de granulometria, de limites de consistência, de densidade real, de compactação, né? Ensaios que você não precise preservar na estrutura do solo. E ali, mais atrás, dá para vocês observarem a retirada de um bloco indeformado, que podem ser utilizados para fazer ensaios de permeabilidade, ensaios de resistência, ensaios de deformabilidade, ensaios que exijam, né, a conservação da estrutura deste solo. Normalmente esse tipo de ensaio tem um custo baixo, né, uma das vantagens desse tipo de sondagem, uma vez que os equipamentos utilizados, empregados em campo, não são equipamentos sofisticados.
Alguma desvantagem, gente? A dificuldade para executar grandes profundidades. Aqui mostra uma foto da barragem do Piauí, no Piauí, que é uma exceção, gente, até porque esse poço que foi aberto aqui, ele atinge uma grande profundidade porque o solo ele é um solo compactado, é um solo bem coeso e argiloso. Mas em alguns solos, por exemplo, arenosos, né, ou solos em estado natural, você já não consegue executar grandes profundidades. Difícil execução em terrenos arenosos. O terreno arenoso ele tende a ter uma maior instabilidade por conta de que o solo não é coesivo. Não permite executar abaixo do nível d'água. Então, o operador está executando aqui um poço como esse, chegou no nível d'água e não tem mais como avançar, né? Então, é uma limitação. Sondagem a trado representam o meio mais simples, rápido e econômico para investigações preliminares de condições geológicas superficiais, né? Aqui algumas características. É um método rápido e econômico, como já mencionado, mais utilizado superficialmente, difícil de execução abaixo do nível d'água. Esse vídeo mostra, gente, alguns detalhes de como é que é feita uma sondagem a trado. Então, primeiramente, antes de executar a sondagem, você tem uma remoção da camada vegetal e aí inicia a sondagem propriamente dita. Então, com um trado, nesse caso aí um trado cavadeira, como vocês podem observar, o operador ele vai rotacionando o equipamento, cravando no solo para a retirada desse material. Então, gente, algumas limitações de execução. A velocidade de escavação do furo reduz com a profundidade. Então, à medida que a sondagem vai sendo realizada e vai atingindo camadas mais inferiores, essas camadas tendem a ser mais compactas, né? A pressão é muito grande e a tendência do solo estar mais compacto, mais resistente. Então, a dificuldade de executar o ensaio manual, como vocês observam, é grande. Outro ponto é a questão do nível d'água. Atingir o nível d'água, a maioria dos solos é impossível de continuar, certo? Terrenos arenosos também é outro problema. Então, para terrenos arenosos, executar um furo descontrado, gente, a tendência é do furo desmoronar, né? Diferente desse exemplo, desse vídeo, como vocês observam, o terreno aí é um terreno argiloso. Então, a argila, ela tende a ter uma força coesiva, né? Ela adere facilmente ao equipamento, ela não... enfim, né? Terreno muito rígido ou endurecido também é outra limitação. Ao atingir um terreno muito rígido ou endurecido, também temos aí problemas, né, de executar o ensaio. Presença de matacões, se o furo tiver muitos matacões, né, ao longo da perfuração, no momento que o equipamento encontra uma pedra como essa, dificilmente ele vai conseguir tirar a pedra de dentro desse furo. Então, é outra limitação que nós temos. Sondagem da percussão, gente. A sondagem da percussão é um método de sondagem conhecido como percussão com circulação de água. Ela é originária da América do Norte e mais difundida no Brasil. É conhecido também como SPT, né, o Stand Penetration Test, que na verdade o SPT não é a sondagem em si, o SPT é um ensaio que é realizado durante a sondagem, que a gente vai já discutir mais para frente. Aqui algumas características da sondagem: o custo é relativamente baixo, a facilidade de execução e possibilidade de trabalho em locais de difícil acesso, então não são muitos equipamentos que precisam ser levados, permite a coleta de amostras do terreno em diversas profundidades, é outra característica desse tipo de ensaio. Equipamentos: nós temos um tripé, nós temos um martelo de 65 kg, que é basicamente um peso de ferro que vai fazer a cravação das hastes. Nós temos hastes de perfuração, né? Essas hastes normalmente são hastes de 1 metro, rosqueáveis, para conectar umas às outras. À medida que vai aprofundando, né, no terreno, você vai reconectando outras hastes. Tem um amostrador bipartido que fica na ponta dessas hastes, em contato com o solo, para justamente cravar e retirar uma amostra de solo. E tem um conjunto motobomba, gente, porque essa sondagem ela é uma sondagem feita, né, com circulação de água. Então a gente vai já mostrar alguns detalhes de como é que é feito esse tipo de sondagem. Temos ainda o trépano ou peça de lavagem,
que fica na extremidade do conjunto de hastes, substituindo ali o amostrador em algumas situações, para fazer a lavagem do furo. Então, como é que é feita a sondagem e a percussão, gente? Nós temos dois procedimentos distintos. E esses procedimentos eles diferem em função do nível da água. Então, até atingir o nível da água, né, acima do nível da água, você tem um procedimento de execução, e abaixo do nível da água você tem outro procedimento. Então, gente, acima do nível da água, a perfuração é iniciada com um trado cavadeira. Então, vocês estão observando aí que o furo ele é realizado através, né, do trado nos seus primeiros metros. Durante a operação da perfuração são anotadas as profundidades das transições das camadas, detectadas por um exame tátil visual. Então, à medida que vai se perfurando o furo, gente, é retirado algumas amostras, feita uma análise tátil visual e identificação que tipo de material é, cor, né, características geotécnicas, enfim. Todas essas características são anotadas em uma ficha de sondagem, né, para cada mudança de material ou para cada metro é feito isso. Quando atingido o nível d'água, nós temos uma mudança de procedimento, gente. Então deve-se anotar a profundidade do nível d'água e fazer o seguinte procedimento que a gente vai discutir a seguir. Aqui é a execução da perfuração abaixo do nível d'água. Então vocês viram que os primeiros metros, né, acima do nível d'água é feito com o trado, e nós sabemos que o trado tem limitação de não ser realizado abaixo do nível d'água. Então, quando atinge o nível d'água, temos o primeiro procedimento, que é a colocação de um revestimento. Por quê? O furo, gente, abaixo do nível d'água, ele tende a desmoronar conforme você vai escavando. Então, é cravado aí, vocês podem observar, uma tubulação de revestimento, que vai impedir que o furo ele se feche ao longo da sondagem. Atingido o nível d'água, o ensaio deve ser realizado por circulação de água, lavagem. Então, nós temos aqui essa peça vermelha é o revestimento em si. Nós temos o conjunto de hastes que está sendo introduzido no furo. E na ponta, gente, será colocado esse volante, né, que tem uma saída, uma derivação para a conexão de uma mangueira. Aqui mostrando o detalhe do motor, né, do conjunto motobomba. Esse conjunto é conectado aí a um reservatório. Aqui temos a mangueira que vai ser conectada ao conjunto de hastes. E aqui o detalhe, né, conectando a mangueira ao conjunto de hastes a partir ali do volante, certo? Então, gente, a partir desse procedimento, né, abaixo do nível d'água, é bombeado, né, a água para dentro do furo, e na ponta tem essa peça que é o trépano, que vai promover o jato de água, né, no fundo do furo, né, que está sendo executado. Como o processo é por lavagem, o que é que acontece? À medida que eu vou bombeando água para dentro do furo, esta água ela desagrega o solo que está ali no fundo do furo, e aí, né, por esse processo aí da lavagem, né, a água ela sai, né, misturada com o solo. Aí nesse vídeo nós estamos vendo um detalhe do operador ele fazendo movimentos, né, junto com o volante para justamente facilitar, né, essa desagregação do solo. Amostragem e ensaio de SPT, Standard Penetration Test. Então, gente, ao longo da perfuração é feita amostragens a cada metro perfurado. Utiliza-se um amostrador padrão, um amostrador bipartido, como vocês estão vendo aí pelas imagens. Então, gente, esse é o ensaio, esse é o procedimento de ensaio SPT que nós vamos ver aqui com vocês. O amostrador que nós vimos na slide anterior é conectado à haste, apoiado pela perfuração,
E aí utiliza-se o martelo, gente, para cravar o conjunto. Vocês estão vendo aí, esse conjunto de hastes já tem o amostrador bipartido na ponta dele. Temos aí a colocação do martelo. E aí o sondador, gente, ele vai fazer 3 marcações de 15 centímetros. Vocês estão vendo ali? Ele vai fazer uma primeira marcação de 15 centímetros do terreno até a haste, uma outra marcação de 15 e uma terceira marcação de 15. Então nós temos aí 45 centímetros, gente, que será penetrado pelo amostrador. Então, gente, o ensaio ele consiste na cravação vertical do solo de um cilindro amostrador padrão através de golpes de um martelo com massa de 65 kg e soltos a uma queda livre de 75 centímetros. Aqui mostra o detalhe. Esse peso, né, o martelo que tem 65 kg, ele é levado a uma altura de 75 centímetros e aí é deixado cair, né, em queda livre. E à medida que esse martelo ele vai martelando nesse conjunto de hastes com um amostrador na ponta, é anotado os golpes para penetrar, gente, cada 15 centímetros, cada intervalo desses de 15 centímetros que foi feito na haste. E aí, gente, o N, o famoso N do SPT, né, o número de golpes, né, consiste aí nesses número de golpes aplicados na cravação dos 30 centímetros finais. Após o ensaio, o conjunto de hastes com o amostrador é retirado. Então, vocês estão vendo aí o amostrador na ponta. O sondador ele retira, né, desenrosca esse amostrador desse conjunto de hastes. E aí você tem acesso ao solo que foi cravado aí durante o ensaio do SPT. Aí o detalhe mostrando, né, da retirada da amostra de solo aí pelo amostrador. Índice de resistência à penetração, gente. Então, o NDSPT ele permite a gente estimar diversas propriedades geotécnicas. Por exemplo, para solos argilosos, em função do SPT, gente, dá para você estimar a consistência do solo e até mesmo um peso específico. No caso, por exemplo, de solos arenosos, a mesma coisa. O NDSPT você permite a estimativa da compacidade e do peso específico. E não só isso, em alguns outros correlações empíricas você pode determinar outras propriedades do solo. Aqui a apresentação de resultados, nós temos aqui uma ficha da sondagem SPT. E aí, gente, o que nós temos nessa ficha? Nós temos aqui a identificação do nível da água, nós temos a identificação das profundidades. Quando muda de material, ele identifica aqui também a que profundidade houve mudança de material. As retiradas de amostras são a cada metro, porque o ensaio do SPT é feito a cada metro. Então, a cada metro de perfuração é feita uma retirada de uma amostra e é feito o ensaio do N do SPT. Então, por exemplo, para o primeiro metro, aqui tem um de 30, quer dizer que levou um golpe para penetrar 30 centímetros. Para o segundo metro, levou 11 golpes para penetrar os 30 centímetros. Para o terceiro, quarto metro, a mesma coisa. No quinto metro, ele já encontra, por exemplo, uma argila orgânica que tem baixa resistência. Então, vocês notam que o gráfico do SPT, né, ele cresce até um determinado ponto. E aí, quando chega nessa camada de argila, né, que ele faz uma transição de uma areia para uma argila saturada, gente, ele tende a manter uma resistência muito baixa. Então, por isso que ele marcou aqui que com um golpe apenas penetrou 26 centímetros, né? Sondagem rotativa, gente, é o tipo de sondagem utilizado para maciços de rocha e materiais de alta resistência. Então, tem um detalhe do tipo de amostra que é retirada. Essa amostra aqui, gente, a gente chama de testemunho de sondagem rotativa. Então, a amostra de rocha que é cortada lá do maciço. E aqui é o equipamento que está realizando a sondagem.
Qual o objetivo? Obtenção de testemunhos de sondagens, que é a amostra da rocha, né, como ela é chamada. Identificação de descontinuidades do maciço rochoso é outro objetivo de uma sondagem rotativa. Aqui alguns equipamentos, nós temos o motor, aqui é o detalhe que vai fazer a rotação das hastes. Então, diferente lá da penetração da sondagem de percussão, né? A rotativa você tem todo um equipamento que vai fazer a perfuração. Temos o cabeçote, que é essa peça que nós temos aqui, que faz a conversão da rotação do motor para a rotação longitudinal aqui do conjunto de hastes. Nós temos as hastes propriamente ditas, semelhante ao ensaio da percussão. Nós temos o barrilhete, que é o amostrador, gente, dessa sondagem rotativa, é onde vai ser cortada e armazenada a rocha. Aqui é um detalhe mostrando o armazenamento dessa rocha. Temos a coroa. A coroa, gente, é a peça que vai cortar a rocha. Temos, por exemplo, coroas de pastilha de tungstênio para rochas, normalmente rochas sedimentares, calcário, arenito, né, rochas de sedimentos. Então você não precisa de um equipamento com a capacidade de corte muito elevada. Já, por exemplo, para rochas de origem ígnea, como granito, guinais, basalto, né, você precisa de uma coroa diamantada. Então vocês notem aqui o detalhe de uma coroa e a incrustação de pedras de diamante aqui para fazer o corte da rocha. Então, gente, por isso que uma sondagem rotativa normalmente custa muito caro, né? Os equipamentos que são utilizados são equipamentos mais caros, inclusive o desgaste de coroas como essa, com diamantes, não é barato uma peça como essa, então é um equipamento de um custo bem mais elevado que as demais. Tem a bomba d'água e torres e guinchos, né? A bomba d'água, gente, durante o ensaio é bombeado a água para dentro do furo para resfriar, né? Não só tirar os detritos do corte da rocha, mas também para resfriar o próprio equipamento, né? A coroa que está lá em contato com a rocha. Bem, gente, obtidos os testemunhos de sondagem, a gente vai fazer uma pequena análise aqui da qualidade da rocha, que vai ser em função do grau de fraturamento, do grau de alteração, de um parâmetro chamado RQD, que é de qualidade da rocha, e do parâmetro PR, que é o percentual de recuperação. O grau de fraturamento, gente, ele é representado no número de fraturas por metro linear de sondagem. Então, dependendo do número de fraturas por metro, você tem o grau de fraturamento, que pode ser ocasionalmente fraturada, pouco fraturada, medianamente, muito ou extremamente fraturado nesse caso, ou até mesmo em fragmentos. Aqui temos um exemplo de uma sondagem da barragem do Tambor, que fica na Paraíba. Aqui, gente, nós vamos analisar duas manobras de sondagem. A primeira manobra entre 6h10 e 7h40 e a segunda manobra entre 7h40 e 10h40. Então, pessoal, entre 6h10 e 7h40, vocês podem ver aqui pela caixa de sondagem. Aqui nós temos 6h10 e aqui nós temos a determinação da marca 7h40, tá? Esta caixa ela tem 1 metro de comprimento. Então, de 6h10 a 7h40, gente, nós já obtivemos essas amostras de rocha como vocês estão vendo aqui. Ela começa aqui no topo, vai na direção da esquerda para a direita, continua aqui na esquerda e vai no sentido de esquerda para a direita, nesse caso dessa amostra aqui, dessa caixa. Então, gente, o grau de fraturamento, nós contamos a quantidade de fraturas. Nós temos aqui uma fratura, 2, 3, 4, 5, 6 fraturas. Se você pegar as 6 fraturas e dividir por 1,30 m, que é a distância, né, o comprimento da manobra, 6h10 a 7h40 dá 1,30 m. Calculando aí, dá um valor de 4,6 fraturas por metro de manobra, certo?
Arredondando para o número inteiro, isso dá 5 fraturas por metro de manobra. Olhamos aqui, entre 1 e 5 metros, entre 1 e 5 fraturas, nós temos uma rocha pouco fraturada, conforme está descrito aqui na ficha, né, de campo. Uma rocha pouco fraturada no intervalo. Para a segunda manobra, gente, nós temos de 7,40 a 10,40, ou seja, nós temos 3 metros de manobra. Vamos contar aqui, gente, desde 7,40 até 10,40, ok? Então, nós vamos ter aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 fraturas ao todo nos 3 metros, certo? A gente sempre, lembrando, o sentido aqui, né, é sempre da esquerda para a direita. Então, gente, dividindo as 17 fraturas por 3 metros, nós temos um total de 5,7 fraturas por metro. 5,7 a gente arredonda para o número inteiro mais próximo, no caso 6, né? Então, para 6 fraturas por metro, nós temos uma rocha medianamente fraturada, conforme a descrição que está aqui, moderadamente fraturada no intervalo. O grau de alteração é outro parâmetro que nós analisamos. Ele é dado de forma subjetiva e empírica, gente. Então, a rocha ela pode ter, né, uma classificação de uma rocha sã, né, em termos de grau de alteração, que não são percebidos quaisquer sinais de alteração, ligeiramente alterado, né, quando o material mostra manchas de alteração, medianamente alterado, as faixas de alteração igual aos seus materiais são, e um grau muito alterado, quando o material toma um aspecto, gente, pulverulento ou friável, né? Aqui nós temos a mesma caixa que nós analisamos aí o grau de fraturamento. Então vocês observam aqui, se a gente der um zoom nessa rocha, ela não apresenta características de uma rocha que se desmancharia com facilidade, né? Então, aparentemente ela parece uma rocha bem competente, bem resistente, né? E isso é observado, gente, na própria descrição geológica, né? Aqui diz que o material ele é pouco alterado, né? Ó, pouco alterado. Já esse outro exemplo aqui, gente, nós observamos que a rocha ela aparenta ter desgastes. Se você analisa, por exemplo, no trecho aqui de 7,08 até 10,40, você nota que a rocha ela parece que está se desmanchando fácil. Olha, aqui você tem alguns resquícios de rocha e aqui a rocha propriamente dita, né? Ainda conservando alguma coisa da estrutura. Então vocês notem, gente, que parece que a rocha ela está, né, com prazo vencido, né? E isso a gente pode observar pela própria ficha. Nesse primeiro intervalo a rocha apresenta uma característica decomposta, né? Ou seja, uma rocha alterada. Em 10,40 a 13,40 ela apresenta um grau muito alterado, e também de 13,40 a 15,40 também muito alterado. Então, ao longo desse furo todo, gente, você observa a rocha em características de grandes alterações, e isso é perceptível pelas diferenças de colorações, né, pelo aspecto friável, né, um aspecto de uma rocha que parece que não tem uma grande resistência. Outros dois parâmetros que nós temos, gente, para avaliar a qualidade da rocha é o PR e o RQD. O PR, gente, é a porcentagem de recuperação em relação entre o comprimento do testemunho e o comprimento da manobra. E o RQD, gente, é a relação entre o comprimento do testemunho com mais de 10 centímetros pelo comprimento da manobra. Em relação ao PR, nós temos aqui algumas classificações, né? Se você tiver uma porcentagem de recuperação acima de 80%, a rocha é de boa qualidade.
Entre 50% e 80% ela é medianamente alterada. Menor que 50% é muito alterada. E aí, gente, essa classificação está aqui. A definição dela é o somatório dos comprimentos dos testemunhos dividido pelo comprimento da testemunhagem. Já o RQD, nós temos a seguinte classificação. O RQD ele vai variar de 0 a 1. 0, né, a classificação mais baixa é muito ruim. E aí vai variando de ruim, razoável, boa, até excelente. E aí o RQD, gente, é semelhante ao PR, só que com uma diferença. Ele vai ser o somatório dos comprimentos de pedaços maiores que 10 centímetros, dividido pelo comprimento da manobra ou comprimento da testemunhagem. Nós temos aqui um exemplo de uma manobra de 1 metro, que foi recuperado, gente, cerca aqui de, temos 40, cerca de 50 centímetros de recuperação aqui de rocha. Então, pessoal, o PR, ele é justamente o somatório do que foi recuperado, dividido pelo comprimento da manobra. O comprimento da manobra, gente, aqui o enunciado diz que foi 1 metro. O comprimento que foi recuperado, 50 centímetros. Então, o PR vai ser o que foi recuperado, dividido pelo comprimento da manobra, que deu 50%. Classificação aí, uma rocha muito alterada a medianamente alterada. Já o PR, gente, o PR ele diz que é o somatório dos testemunhos com maiores, né, com dimensões maiores que 10 centímetros. Aqui, se vocês observarem, só temos o primeiro testemunho com um tamanho, né, um comprimento maior que 10 centímetros. Os demais são inferiores a 10 centímetros, certo? Então, o nosso RQD ele vai ser esse somatório, no caso aqui são 13 centímetros. Então, o RQD vai ser 13 dividido pelo comprimento da manobra, no caso 100 centímetros dá 13%. A classificação, uma qualidade muito ruim. Então, gente, plano de sondagem. Como é feito o plano de sondagens? As principais sondagens devem ser distribuídas ao longo do eixo longitudinal. Em locais mais importantes, deve ser atribuída pontos de sondagens obrigatórios. Que locais é esse? Locais em que você vai ter uma obra como a tomada d'água, ou locais que observe-se uma qualidade de rocha muito ruim. Aqui é um detalhe, gente, mostrando da barragem Inhaçu, né, o plano de sondagens que foi feito para a barragem Inhaçu. Então, gente, nós temos aqui o eixo longitudinal da barragem, nós temos aqui o rio Inhaçu, né, conforme vocês estão vendo aqui, a ser barrado. Então, gente, as sondagens mistas são as sondagens principais, são sondagens rotativas com sondagens percussivas. Essas são as sondagens mais caras que nós temos. Então, esse tipo de sondagem, que são as melhores sondagens no nosso plantel aqui, elas são distribuídas uniformemente ao longo do eixo. Algumas situações, por exemplo, no encontro aqui, né, no vale mais baixo, né, que é justamente no leito do rio, né, no talveg do rio, vocês observam que foram colocados alguns pontos de sondagens. Então, locais que você tem o leito do rio, né, o talveg do rio, é indispensável você colocar uma sondagem nesse local. Outros pontos aqui que vocês observam uma grande concentração de sondagens mistas na ombreira direita é justamente porque nós temos aqui o vertedouro. Então, obras localizadas podem exigir, né, uma pesquisa maior de informações. Sondagens percussivas, então aqui os detalhes mostrando as sondagens percussivas que foram executadas ao longo do eixo. Elas são sondagens, como são mais baratas do que a sondagem mista, né? A sondagem mista é uma sondagem percussiva com rotativo. A sondagem percussiva aqui, gente, ela foi distribuída ao longo da região aqui do eixo, né? Tanto de montante como de jusante, apenas para termos maiores informações da região que está sendo estudada. Temos ainda a abertura de poços.
aqui mostrando alguns locais que foram feitos os poços. Também, gente, tem como objetivo, né, de complementação de informações, né, das sondagens ao longo aí do eixo. No caso aqui desse projeto, foram locadas apenas, né, poços nas ombreiras direita e esquerda aqui da nossa barragem. Estudo dos materiais de empréstimo. Então, gente, o estudo dos materiais de empréstimo, a gente tem que ter em mente o seguinte: o que pesquisar? Então, nós vamos precisar, para uma barragem, de solo, para execução de solo compactado. Nós vamos precisar de areia, para execução aí de drenos, como por exemplo esse que a gente está mostrando aqui, né? Um dreno vertical, um dreno para fazer a drenagem interna aqui da barragem. Precisamos aí de areia para concreto, né? Em barragens que exijam isso. Nós vamos precisar de rocha para a proteção dos taludes, transições e concreto. Então, é muito comum a gente ter a exploração de rochas para a proteção de taludes, como a gente está vendo aqui na imagem, ou mesmo para a produção de britas, né, para execução de concretos. Temos ainda a necessidade de água, né, para concreto, compactação, enfim. Onde pesquisar, gente? Então, segundo o Scherer, que é uma das grandes referências que nós temos em barragens, ele diz que o melhor material de construção é o mais próximo. Então, deve-se locar as jazidas de preferência na região da bacia hidráulica para evitar ações mitigadoras e corrigir os impactos ambientais. Então, pessoal, em relação a isso, o que acontece? A distância de transporte influencia muito numa obra como uma barragem. Então, se você tiver, por exemplo, jazidas a 1, 2, 3 km de distância, são distâncias razoáveis. Agora, quando você tem jazidas a 20, 30, 40 km de distância, isso passa a encarecer muito o projeto de uma barragem, certo? Então, o ideal é que você trabalhe com o que existe ali próximo na região, né? O que tem de próximo ali adjacente à barragem. Outro ponto, gente, é que deve-se colocar as jazidas de preferência na região da bacia hidráulica para evitar ações mitigadoras para corrigir impactos ambientais. Quando vai se, por exemplo, explorar uma jazida de solo, como a gente está vendo aqui, a jazida ela não pode ficar, né, ela não pode ser deixada, né, ao término da obra do jeito que está. Existe aí a necessidade, a obrigação da construtora corrigir, né, esses impactos ambientais com ações mitigadoras. Então, por exemplo, recuperação aqui, ó, dessa mesma região com plantios, né, de vegetações da flora, né, local. Para termos uma noção, gente, nós temos aqui a barragem Fronteiras, que está inclusive atualmente em construção. Aqui eu estou mostrando o detalhe das jazidas, né, são 6 jazidas que nós temos aqui. E aí vocês observam o seguinte: algumas dessas jazidas, gente, elas estão dentro do lago, dentro da bacia hidráulica. E aí, para essa construção dessa barragem, essas jazidas que estão dentro da bacia hidráulica, gente, são as que são utilizadas primeiramente, certo? Então, elas são exploradas a primeiro momento para justamente evitar ações mitigadoras, gente. Então, uma jazida como essa que é explorada nessas regiões, nessa região da bacia hidráulica, não existe necessidade de implementar ações mitigadoras, pois o reservatório ele vai cobrir completamente, né, esses locais. Pedreira também tem o mesmo objetivo. Então, a pedreira, por exemplo, dessa barragem foi locada aqui, né, na região da ombreira esquerda, né, uma distância de aproximadamente 1 km aqui da barragem. Areal, né, as jazidas de areia, a mesma coisa, gente. Ao longo do rio, nós temos inúmeras, né, bolsões de areia, como vocês podem observar aqui pela imagem, né. Essa imagem mostra perfeitamente aqui um bolsão de areia. Então, também se dá prioridade a você fazer, né, a exploração de uma jazida de areia, né, a montante da barragem. Então, gente, outra questão é quanto de material precisamos para a construção de uma barragem.
Então, gente, essa avaliação ela é feita em função da geometria do boqueirão, da geometria da barragem, né? Normalmente, né, numa fase preliminar de projeto básico ou anteprojeto, nós utilizamos aí a seguinte equação, né? O volume aproximado ele vai ser igual a 2/3 da área da barragem. Essa área é a área da seção máxima da barragem, vezes o comprimento, que é o comprimento do barramento, né, ao longo aí do eixo longitudinal, né, ao longo do boqueirão a ser fechado. Então, a partir dessa expressão, gente, nós temos uma estimativa do volume que deve ser estudado, né, nas jazidas de empréstimo. Nas jazidas, pessoal, são feitos furos exploratórios para avaliar a quantidade de material e também retirada de amostras para avaliar as características geotécnicas. Então, gente, nesse ponto, o que acontece? São feitos aí furos ao longo das jazidas, com trado, como vocês estão observando aqui, pode ser com pai picareta, certo? E a partir desses furos são coletadas amostras e são enviadas para o laboratório para analisar se realmente aquele solo é um solo competente, se é um solo adequado para a construção da barragem. Aqui nós temos um exemplo da barragem Mici. Então, como vocês podem observar, nós temos aqui o eixo da barragem Mici e temos, por exemplo, para a jazida de solo, nós temos as jazidas 1, 2 e 3. Temos ainda a jazida de pedreira, temos a pedreira P1 e P2 para a produção de brita, de rocha, enfim. E aí, gente, como é que é feito? Se analisamos aqui a jazida 1, vocês notem que nós temos furos aqui a cada 50 metros. A cada 50 metros nessa jazida foi perfurado aqui uma certa profundidade, né, para avaliar até quanto, né, de profundidade nós temos no solo. E aí você sabendo a área estudada e a espessura média de solo, no caso dessa jazida aqui, a espessura média foi de 60 centímetros, nós temos o volume utilizável, que é basicamente a multiplicação, né, o produto do volume, da profundidade média dessa jazida pela área de abrangência. Então, o volume aqui nós conseguimos determinar com essa perfuração dos poços. Já as características geotécnicas, pessoal, nós vimos ali que são feitos furos. Em alguns furos são coletados materiais para avaliação, né, dessas propriedades geotécnicas. No caso aí, granulometria, limite de Attenberg, compactação, permeabilidade, cisalhamento, são os principais. Aqui nós temos o exemplo da barragem do Mici. Então, não são feitos em todos os furos, né? Em alguns furos são selecionados, né, para fazer avaliação de granulometria, de limites, classificação desse solo, ensaios de compactação para você saber qual o peso específico que deve ser utilizado na barragem, enfim. Então são basicamente esses os ensaios aí, além do ensaio de resistência também ao cisalhamento, para você ter uma noção, né, do comportamento, das propriedades geotécnicas daquela jazida. Para o areal, também é feito alguns ensaios, não são tantos. É mais comum fazer ensaios de granulometria e ensaios aí de permeabilidade, certo?